convidada aqui do programa, que é a doutora Airana Ais, que é médica ortopedista, né, e já está aqui com a gente. Primeiro eu quero agradecer, tá, doutora, a sua disponibilidade em vir atender ao nosso convite. Bom dia. Tudo bem? Olha só, a doutora Airana, eu queria primeiro que a senhora falasse da questão da mochila nas costas, né? Tem um excesso tem um limite de peso para a criança carregar até ela, para poder ela não trazer problemas na saúde? Tem sim, na verdade a gente tem algumas recomendações tanto da Organização Mundial de Saúde como da própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Alguns estudos colocam que a gente pode liberar para que essa carga seja em torno de 6% a 20%, mas o ideal realmente em percentual é que 10% do peso da criança seja carregado nas costas. Então, mas normalmente isso você funciona vê que no dia a dia? Não funciona normalmente, né? Além disso, a gente tem recomendações em relação ao tipo de mochila, o tipo de alça que ele deve carregar, a altura que essa mochila deve ficar nas costas em relação ao pescoço, em relação à cintura. Então, são pequenos detalhes que às vezes os pais não se atentam ao dia a dia, que às vezes a criança que tem uma demanda muito grande de esporte, né, uma criança que é um pouco mais agitada, junto com essa questão da mochila, acaba aparecendo dor nas costas, não só nas costas, também nos ombros. Nos ombros. É muito importante a gente lembrar também que os ombros são muito afetados pelo excesso de carga levado na mochila. Então, o primeiro sinal de que algo ali não está legal são essas dores, aparecimento de dores. A gente tem que individualizar muito bem, mas assim, criança normalmente não tem dor, né? As crianças, elas não reclamam de dor. Os casos mais comuns de dor estão relacionados à obesidade infantil. A segunda situação mais importante é a questão da postura. E quando a gente fala da mochila, a postura, ela envolve, a mochila acaba tirando a postura correta da criança por conta da necessidade que a criança às vezes tem com sobrepeso nas costas, em tirar o eixo, né? Sair do equilíbrio sagital normal dela, para a gente manter uma boa postura, a gente precisa ter como se fosse uma linha de prumo saindo do pescoço, né? E até a região do sacro, aqui na bacia. Então, ajustar direitinho, a gente precisa ter esse equilíbrio, e quando a gente coloca um peso nas costas, a tendência é que essas costas vá para trás, e o nosso mecanismo de defesa automaticamente é puxar isso. E isso acaba levando o quê? Contratura muscular, né? Que é uma das causas mais comuns de dor nas costas em adultos e em crianças também, crianças principalmente. A um longo prazo, isso pode desenvolver um problema maior na coluna? Pode, eu até deixo uma observação importante, dor crônica, né? A gente tem muito adulto, hoje a gente atende muito adulto que tem dor, que às vezes não sabe o que acha que é uma coisa muito séria, e às vezes é só relacionada à tensão muscular, e ela se torna crônica quando essa dor persiste por mais de 3 meses. Então, a criança, ela começa o período escolar e fica muito mais do que isso. Se você não observar que aquela mochila está gerando algum impacto, está gerando alguma tensão muscular, alguma contratura que leve à dor, o paciente, mesmo jovem, mesmo adolescente, ele pode desenvolver uma dor crônica, e o tratamento é um pouco mais complicado. Pois, então a gente hoje vê pessoas que, adultos já que, né, prejudicados nessa vida escolar. A gente tem sim. Eu atendo muito paciente que tem, os pais na verdade levam, né, e dizem assim, porque ele tem dor nas costas. A gente começa a conversar um pouquinho, aí diz, é porque mexo muito em celular, né? Também tem. A mochila dela é muito pesada. Então, assim, às vezes crianças pequenas, né? Aquela coisa do adolescente, não quer mais usar a mochila de rodinha e quer logo usar a mochila nas costas, né? Não então, quer. assim, Falo isso porque tem uma adolescente em casa. Na verdade, chega ali a fase dos 11 anos. Não querem mais. Não aceita mais. Tem que ser. E aí, como no Brasil a gente não tem esse hábito de ter um armário na escola para guardar aquele monte de livros, de cadernos, esses livros e cadernos vão e voltam todo dia. Fora do Brasil, né? inclusive, tem a impressão de papel em baixa compactação, em que até o livro acaba pesando bem menos, né? A gente tem essas alternativas. Você vê, realmente tem várias alternativas a isso. Mas, diante da nossa realidade, a gente tem que tentar realmente orientar os pais em relação ao tamanho da mochila, a adaptação. A mochila tem que ficar bem acomodada nas costas, né? Então, assim, a gente tem que prezar por essas orientações e realmente não fazer. Algumas crianças vão querer usar uma mochila de costas antes do tempo previsto, e você vai ver que eles não vão ter condições de levar o peso que ele vai ter que carregar todo dia, vai prejudicar. E até as mochilas de rodinha, a gente tem que ver a questão. Se a escola tem muita escada, né? Porque acaba, se tiver muita escada, sim, a criança levanta o braço, então acaba levando algum impacto no ombro também. Sim. Então, assim, tem várias questões relacionadas ao uso tanto da mochila nas costas como a mochila de rodinha. A gente tem aqui, eu queria convidar a doutora Airana para vir aqui com a gente, porque a gente tem aqui mochilas, né? Para que ela possa
explicar melhor para a gente tem a mochila, essa aqui primeiro, doutora, que é a de costas, né? Que é a mais comum, que traz mais problemas, tá? Aqui a gente tem, vamos falar como é que ela deve ser ajustada no corpo, né? Exatamente. De uma criança. Então, assim, primeira coisa, na hora de comprar a mochila, você tem que observar a alça, né? Tem que ser uma alça realmente mais larga, no mínimo uns 4 centímetros. Tem que ser acolchoada. Esse acolchoamento acaba protegendo a região dos ombros também. Tem que ter ajuste, porque, como eu falei, a mochila ela não pode ficar acima do nível do pescoço, aqui na região cervical, e também não pode descer muito abaixo do nível da cintura, que seria mais ou menos a nível de umbigo. Então, você tem que manter essa mochila bem adaptada às costas, ela tem que ficar bem coladinha realmente, para que o paciente, para que a criança não venha desenvolver nenhum tipo de dor, nenhum tipo de contratura muscular a longo prazo e alguma consequência na vida adulta, né? Porque tem uns que colocam lá embaixo, tem uns que colocam a mochila aqui lá quase no glúteo, no bumbum, isso é completamente inadequado. Em relação à mochila de rodinha, como eu falei antes, a gente tem que, uma das principais observações que a gente faz essa em relação... tá pesada, doutora. Essa daqui está realmente exemplificando a mochila que causa problema. A mochila é essa aí. Então, a mochila de rodinha, uma das coisas mais importantes que a gente tem que atentar é como a adaptação dessa alça ela vai ficar, porque o braço da criança tem que ficar no máximo em 30 graus em relação ao solo, então ela não pode ficar com o braço também muito levantado, para que ele não tenha algum impacto no nível de ombro. Mas ainda assim, as mochilas de rodinha, elas são muito recomendadas naquelas crianças menores, né? Então, assim, pega o peso do teu filho, se ele tem uns 30 quilos, então o ideal seria que a mochila tivesse, o peso da mochila tivesse em torno de 10% disso. Então, 3 quilos. Você acha que dá... Não. 2 livros já dão 3 quilos. Não dá, de fato. Então, fica aí esse alerta, né, para os pais, tá? Doutora, a gente fala, a lordose pode ser desenvolvida por conta de um... Então, isso é uma observação importante. A lordose cervical, a lordose lombar e a cifose torácica são curvaturas fisiológicas, né? A gente nasce com essas curvaturas. O momento que a gente tem algum desequilíbrio na postura, desequilíbrio do equilíbrio, essas curvaturas elas podem perder a angulação normal, que seria uma hipercifose, que seria o problema em si, ou uma hiperlordose. Né? Sim, então, perfeito. Assim, se eu estou com peso aqui nas minhas costas, eu tenho a lordose é aquela curvatura da lombar, que faz essa curvinha, né, que a gente aqui não tem nas costas. Então, se eu estou com peso nas minhas costas, a minha lordose já existe. Para compensar, eu vou fazer uma hipolordose. Então, eu vou deixar minha coluna mais reta na lombar para compensar. Isso acaba gerando fadiga da musculatura lombar. Da mesma maneira que a cifose, que é aqui na região torácica. Então, a cifose é como se a gente tivesse uma curvinha, né? Aquele altinho que algumas pessoas até acham que está fora do normal. Às vezes aparece um pouco mais dependendo da postura. Então, se a pessoa faz uma hipocifose, é que você está tendo uma postura inadequada, uma curvatura inadequada. Mas todos nós temos essas curvaturas e elas têm um valor angular mais ou menos padrão, entendeu? Olha só, então fiquemos atentos a isso, né? Às vezes até uma conversa com a escola sobre essa questão da acessibilidade, porque tem escola que não tem muita escada e ainda não permite que o pai leve a mochila. Diz, olha, é para a criança ter autonomia, mas aí ela precisa, né, conseguir suportar esse peso. Realmente, né? Porque às vezes não tem condições. Como eu estava falando para você, na hora que a criança, mesmo a mochila de rodinha, dá para andar tranquilo, mas na hora que você vai subir as escadas, ele faz uma força, né, com o ombro, com a própria coluna, né? Você falou no começo do programa sobre escoliose, a gente falando de escoliose antálgica, que é a escoliose que normalmente acomete essas crianças, que a escoliose é um desvio da coluna, é uma deformidade que no caso da dor causada pelo peso, pelo sobrepeso, pela tensão muscular, ela não é uma doença irreversível. Aquilo ali acontece por contratura do músculo mesmo. A criança está com dor e ela vai tentar levar o adulto, leva para a posição de mais conforto. Na hora que faz uma radiografia, um exame, vai aparecer aquela curvaturinha ali, mas aquilo ali não é uma coisa... É reversível. É esse tipo de escoliose, a gente está falando desse tipo. Desse tipo. Outros não, idiopática, neuromuscular, não são doenças reversíveis normalmente. Pronto. Doutora, muito obrigada, tá? Excelentes esclarecimentos, tá? Muito didático, como você falou, para quem está em casa, né? Que é esse o nosso objetivo aqui no programa. Obrigada, tenha uma excelente quarta-feira. Você também. Tá bem?